Estamos de volta aqui no Balanço Geral e nós vamos falar agora de uma bolsa poupança de estudo para alunos do ensino médio. Foi sancionada esta lei pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana, terça-feira. O relator desse processo, deputado federal Pedro Zay, aqui de Santa Catarina, que é professor universitário, que conhece esse campo da educação como poucos, e eu tenho o prazer de conversar com ele aqui no Balanço Geral ao vivo. Deputado Pedro Zay, obrigado por conversar conosco. Vamos explicar como é que funciona essa bolsa. Boa tarde. É um momento histórico para o ensino médio brasileiro. Este programa de incentivo financeiro para os jovens de ensino médio, que tem uma primeira meta, atingir 2,5 milhões de jovens brasileiros, é um incentivo para que o jovem permaneça no ensino médio, frequente a escola, não desista. Por isso, um incentivo financeiro de R$200 em média por mês ao longo do ano. E no final do ano, ele motivado, a prova, é destinado um recurso em torno de R$1.000 numa conta poupança. No segundo ano, da mesma forma, tem um recurso que ao longo do ano ele pode gastar em livros, caneta, caderno, materiais pessoais para continuar estudando. No final do segundo ano, também recebe mais R$1.000 que fica depositado numa poupança e que no terceiro ano, quando ele se forma, ele pode retirar esse chamado pé de meia para entrar na universidade. Por isso que vai ter um bônus financeiro se ele fizer o Enem, para chegar até a universidade, e recebe esse recurso numa única vez como uma forma de incentivo. Então, esse programa, R$6 bilhões serão investidos a cada ano para esses 2,5 milhões de jovens, para ele frequentar, permanecer, se motivar para estudar e passar e aprovar no ensino médio, para ele poder sonhar uma profissão e, ao mesmo tempo, chegar até a universidade. Isso porque ainda nós temos uma evasão muito grande no ensino médio, deputado? Olha, João Paulo, 500 mil de jovens desistem já no primeiro ano do ensino médio. Chega a 16% de evasão, repetência, reprovação e abandono. Ou seja, são milhões de jovens brasileiros que ficam no meio do caminho. Em todos os países do mundo que se criou programas de incentivo financeiro, como este, de R$200 por mês, mais R$1.000 no final do ano, são formas de fazer com que o aluno não desista, se motive, se a autoestima melhora para estudar. Inclusive, se forma com uma formação técnica. E aí, todos os dados mostram que quem se forma no ensino médio melhora o seu salário, aumenta a produtividade da economia e aumenta o PIB no país que criou esses programas. Por isso que nós estamos convencidos. Eu que fiz a lei do artigo 170 das bolsas de estudo em Santa Catarina, que mais de 500 mil jovens já se formaram nas universidades com essa bolsa de estudo, agora ser relator de uma matéria que vai colocar R$20 bilhões nos próximos 3 anos para 2,5 milhões de jovens a cada ano no ensino médio, é pensar que a educação se transforme numa prioridade para a juventude. Na prática, como é que quem pode buscar isso e como deve proceder para ter acesso a essa bolsa? Jovens de baixa renda que estão no CAD único das suas famílias, Bolsa Família, que dá em torno de 2,4 milhões, e os jovens de 19 a 24 anos, de educação de jovens adultos, também poderão ter uma nova oportunidade de voltar a estudar no ensino médio, que aí a gente totaliza mais ou menos 2,5 milhões de jovens nesses investimentos de 6 bilhões a 7 bilhões por ano. E ele vai ter que ter frequência de 80% de frequência, não 75%, 80%, passar cada ano, não pode reprovar, porque senão perde o programa. E fazer todos os exames, todas as avaliações que o MEC vai
fazer para avaliar o programa, para aperfeiçoar o programa no nosso Brasil. Então, ele tem exigências, 80% de frequência, participar de todas as avaliações do governo federal para avaliar o programa e o impacto positivo que esse programa vai produzindo na juventude e possíveis aperfeiçoamentos futuros. E, terceiro, se fizer o Enem, vai ter um bônus financeiro além dos R$200 por mês e além do R$1.000 por ano. Essa vai ser um instrumento de incentivo para que a juventude não fique no meio do caminho ou desista ou reprove no ensino médio, para que eles possam sonhar, chegar até a universidade ou se formar tecnicamente para melhorar seu salário e a sua vida e melhorar a economia e a produtividade da sociedade brasileira. Deputado Pedro Gzai, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde ao senhor. Obrigado, João Paulo Messi, obrigado por essa oportunidade. E toda a região sul do estado sabe que todas as lutas que a gente tinha colocado como prioridade foi Universidade Federal, Medicina e Araranguá, institutos federais, bolsa de estudo para os nossos jovens das universidades, lei das comunitárias. Agora eu me volto também para priorizar o ensino médio brasileiro, que essa juventude precisa ter uma grande oportunidade para fazer esse Brasil melhor e mais justo para todos. Em Santa Catarina, vai ter em torno de 25 a 30 mil jovens beneficiados com a Bolsa do Ensino Médio. E na próxima terça-feira, vamos ter provavelmente a presença do ministro da Educação em Santa Catarina, assinando a portaria para criar mais um curso de medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Curitibanos. Meu muito obrigado, bom final de semana a todos. Obrigado, deputado Pedro Gzai, trazendo essa informação aqui no nosso Balanço Geral.